Aqueles que pertencem à linhagem dos Vernas, depois de passar pelo despertar aos 15 anos, poderão usar os poderes do sangue divino. Porém, a maioria para de usar os poderes do sangue para aumentar o seu armazenamento de mana. Enquanto isso, eles ganham poderes incríveis. Mas, se alguém conseguir controlar o sangue divino por completo, irá ganhar um poder incomparável. Olá pessoal! Esse vídeo é a continuação dessa obra incrível do personagem extra, que é mais apelão que todo o resto. Se você não assistiu às partes anteriores, tem um vídeo completo com as 3 primeiras partes aqui no canal. Corre lá, assiste e depois volta para esse vídeo, garanto que valerá a pena. Com isso vamos para a parte 4, assista até o final para não perder nada. Inicia-se o capítulo 11 com a continuação do duelo de Mord contra o instrutor Daisley. Os espectadores estão incrédulos com o desempenho do Prota, pois ele consegue usar as habilidades do sangue divino apenas com 15 anos. Kessner está eufórico com o Prota, pois até mesmo ele, que foi considerado o mais talentoso dentre vários, demorou 4 anos para despertar os poderes do sangue divino, enquanto o Mord conseguiu em apenas 8 dias ali. Daisley está incrédulo com aquilo, mas ele reconhece que os olhos cinzas são uma prova clara do despertar. O Prota está em sua frente, totalmente coberto por aquela mana imensa. Então o Prota pergunta a ele se não prefere desistir agora, pois só perderá o seu orgulho. Mas os diversos avisos são em vão, pois Daisley continua achando que tem alguma chance. Esses figurantes, sempre com essa ilusão de superioridade, nunca aprendem. Então, enquanto ele fala que não vai perder para um novato, o Prota aparece instantaneamente na sua frente e fala para ele não se arrepender depois. Daisley diz que irá defender aquele ataque, então o Prota prepara um ataque que mais parece um Chidori, enquanto Daisley continua a dizer que aquilo não fará efeito nenhum nele. Rapaz, se isso aqui não fizer nenhum efeito nele, eu sou uma geladeira de 2 portas. Daisley prepara seu escudo e o Prota o ataca. O ataque foi tão forte que jogou Daisley para trás e o fez cair com seu escudo. Olha a cara dele, será que não fez efeito? O Prota, todo brilhante, com seus raios azuis emanando do corpo, pergunta se o ataque foi muito forte, pois só estava testando e não sabe dizer se foi. Se esse foi o teste, eu quero ver como vai ser quando ele der um soco sério. Daisley, se levantando com dificuldade e com o ombro deslocado, prepara-se para um novo ataque. Então corre em direção ao Prota enquanto pensa que perderia tudo se fosse derrotado ali. O Prota vai para cima e pergunta por quanto mais tempo ele irá tentar proteger esse orgulho de merda dele. Mas nesse momento, Daisley aparece nas costas do Prota e fala para ele não baixar a guarda. O Prota, porém, está acompanhando todos os movimentos de Daisley e já sabe do ataque pelas costas. Daisley, todo se achando experiente, fala que está acima do Prota em técnicas de combate, enquanto desfere um ataque com a espada no Prota. Uma enorme explosão de mana vermelha é vista. Kessner espera calmamente para saber o resultado da batalha. E quando a poeira baixa, está o instrutor Daisley suando frio, pois o seu ataque com a espada impulsionada com mana não fez sequer um arranhão nas costas do Prota. Isso só comprova o inevitável, que Daisley não chega nem próximo de um Vernas. O cara luta com uma espada e um escudo contra um descendente de uma família de lutadores que são conhecidos por lutarem apenas com os punhos. O despertar do sangue divino transforma o corpo de um Vernas em uma verdadeira máquina de combate. Então uma simples espada imbuída com impulso nada fará contra esse poder descomunal. Continuando, o Prota novamente diz a Daisley que ele não pode ser um instrutor. Daisley fica em choque com tudo o que aconteceu, enquanto revela que treinou por décadas nas batalhas com sua espada com impulso, e nem mesmo assim não conseguiu fazer nada contra o moleque. Então, ele ativa o modo desespero e começa a atacar o Prota com a espada diversas vezes, enquanto o Prota somente observa parado aquela cena tosca enquanto recebe os ataques. Depois disso, o Prota se aproxima de Daisley e fala que está desapontado, pois Daisley agia como o maior de todos, mesmo sendo um fraco. Daisley, mesmo depois de tudo isso, ainda tenta atacar o Prota com sua espada, perguntando quem ele acha que é para falar isso. Somente o cara que tancou vários ataques de espada com poderzinho e não levou um arranhão.
Vai entender a cabeça de um figurante, né? O Prota segura a espada com a sua mão e finalmente fala o óbvio para Daisley, que os descendentes do deus do combate lutam com suas próprias mãos, pois não existe uma arma mais forte que os seus físicos. Essa imagem é perfeita para ilustrar isso. O todo-poderoso instrutor, que menospreza todos os aprendizes, mesmo utilizando um sabre de luz, é subjugado por um moleque de 15 anos. Só esse cara não lutar usando os punhos, já é pra ter vergonha e baixar a bola. Continuando, o Prota pergunta a ele se realmente achava que um ataque desses iria o machucar. Então, ele usa o seu Chidori na lâmina e eletrocuta Daisley. O choque foi tão forte que fez até Daisley despertar o sangue divino dele. Daisley então cai no chão de joelhos na frente de Mord, que o manda aceitar sua derrota se quiser viver. Em seguida, Mord pisa o chão com força e diz que se ele recusar a derrota, jura que irá matá-lo. Enquanto nos é mostrado o Prota extremamente overpower e assustador na frente de Daisley. Daisley, destruído por dentro, aceita a sua derrota, enquanto aparece uma sombra enorme para demonstrar a diferença de poder entre os dois. Todo o centro de treinamento vai à loucura com a vitória do filho bastardo de Vernas contra Daisley. Kessler fica impressionado com as capacidades de Mord, já que ele quase matou um instrutor em um duelo, e não tem ideia de quão forte o Prota ficará, e enquanto se retira do local, ele parabeniza o Prota. Esse Kessler é um cara legal. Mesmo quando lutou contra o Prota, ele possivelmente era capaz de derrotá-lo, mas sempre se conteve e só mostrou o necessário do poder e de sua técnica de combate, além de em nenhum momento ele ter subestimado ou menosprezado Mord. Esse personagem realmente merece respeito. O nome de Mord ecoa por todo canto, então alguém encapuzado aparece e fala que o Prota é incrível, enquanto retira o capuz, que também ouviu falar que ele é bem corajoso, pois chamou o instrutor para um espírito do deus do combate. Então a pessoa por baixo do capuz é revelada. Trata-se de Erna Vernaz, sétima filha da linhagem direta dos Vernaz, uma garota de olhos azuis e cabelos iguais ao do Arquiduque Vernaz. Essa é aquela mencionada pelo Arquiduque no início do capítulo 8º, quando comparou a mana de Mord com a dela. Provavelmente deve ser muito forte, não digo isso pelo seu abdômen trincado, mas por ser filha legítima e tão respeitada pelo Arquiduque. Erna então fala que não esperava que um monstro desses iria aparecer ali, e parece que algo interessante vai acontecer. Algum tempo depois, Mord se apresenta no castelo do Arquiduque Vernaz, que o recebe sentado em seu trono. O motivo dessa visita é porque Mord se tornou um guerreiro oficial após derrotar o seu instrutor. O Arquiduque diz que ficou sabendo desse seu feito. Sem perder tempo, o Prota ajoelhado diz que veio receber a sua recompensa que fora prometido. O Arquiduque fala que Mord é muito corajoso e pergunta se ele requisitou um duelo do espírito do deus do combate só para virar um guerreiro logo. O Prota diz que somente não conseguia ficar parado enquanto o instrutor Daisley negligenciava o seu papel. Descendo as escadas, o Arquiduque fala que os fortes são os certos e que esse é o lema dos Vernaz. Por isso, não vê problema nas ações do Prota. Porém, ele só está curioso com uma coisa: de por que Mord escondeu seu poder dele. O clima ficou meio tenso para o menino Taisung, mas como nosso Prota é alguém frio e calculista, ele contorna essa situação com facilidade, apenas dizendo que estava sendo cauteloso, pois ainda não sabia como usar a sua mana e o impulso, já que foi a primeira vez que ele os usou. O Arquiduque engole seco aquilo e pergunta se o Prota realmente deseja desafiar a Dungeon, túmulo do deus do combate. Ele só confirma que sim. Porém, é nesse momento que um condenado de um figurante comete a besteira de pedir ao Arquiduque para repensar sobre a sua escolha de deixar o Prota entrar na Dungeon. Pra quê, véi? Pra quê? Então, com essa expressão de felicidade, o todo-poderoso comandante da porra toda pergunta como ele ousa lhe dar ordens e repensar nas suas escolhas. Com isso, todo cagado, o figurante pede perdão e tranca o botico. O Prota só observa aquilo tudo sem falar nada, enquanto o Arquiduque continua e diz que promessa é dívida. Mesmo não sabendo o que o Prota procura na dungeon, ele permitirá a sua entrada. O Prota então agradece, pois agora terá a chance de encontrar o primeiro fragmento do mundo.
Mudando de cena, Kesney leva o Prota até a entrada da dungeon, que tem uma porta enorme e um clima bem agradável. Kesney explica que só pode entrar uma pessoa por vez e que, enquanto não morrer, ninguém poderá entrar. O Prota está surpreso com o tamanho da entrada e diz que sabia que a dungeon ficava no porão do castelo, mas não esperava que fosse desse tamanho. Kesney diz não acreditar que o Prota será o primeiro a entrar, então ele responde que não pensava que conseguiria fazer isso tão rápido. Kesney então fala que tudo isso é resultado do esforço do Prota e pede para ele voltar vivo. O Prota só agradece e segue em direção ao portão da dungeon. Senta que lá vem a história. De acordo com o mito do Arquiducado de Vernaz, o deus do combate Vernas nunca havia se deparado com a morte. Ele apenas largou seu destino como humano, deixou nosso mundo e partiu para viver como um deus do céu. O nome Túmulo do Deus do Combate não passa de um nome que Vernaz deu para a dungeon com outro significado. O lado humano do deus do combate Vernaz, o lugar onde jazem os seus restos. De frente à porta, Mord segue adiante e entra na dungeon, enquanto lembra dos acontecimentos da Novil, em que nesse mundo, daqui a 7 anos, o herói Aiden vai conseguir achar o fragmento do mundo ali dentro. Então o Prota conclui que nessa época em que ele se encontra no mundo da Novil, 7 anos antes da história de Aiden, o fragmento deve estar lá. Então, o portão se abre e ele agora está dentro da dungeon, o túmulo do deus do combate. Porém, ele fica surpreso, pois aquele lugar parece calmo demais, além de ser muito diferente de quando ele viu na Novil. Mas logo nos explica que essa dungeon tem 6 esboços espaciais, no caso 6 caminhos diferentes que podem variar toda vez que alguém entra na dungeon. Então esse lugar que apareceu para ele foi somente um dos 6 caminhos da dungeon. Mas, independentemente do caminho que seja este, todos têm algo em comum, que é o selo, e o Prota só precisa encontrar esse selo. Como Tai Sung já leu toda essa história da Novil enquanto estava internado no hospital na sua vida real, ele já sabe onde encontrar o selo, que está em uma estátua que representa a vida do deus do combate. Lembre-se disso para mais tarde, será muito importante. Enquanto ele caminha, algo está à sua espreita, porém, o Prota continua andando e reclamando que tudo aquilo parece que foi feito no Photoshop, e ainda mal feito. Era só o que faltava mesmo, eu tô lendo sobre alguém que entrou dentro de uma história da Novil e que tá reclamando da resolução do ambiente. Deixando isso de lado, segue o baile. O Prota percebe que está sendo observado, quando em sua frente aparece um cão infernal, baforando fogo e soltando uma fumaça para todo lado. Mas não é só um, ele logo está cercado por 2. O cão rosna e avança em direção ao Prota, que está reclamando, pois achava que não precisaria enfrentar monstros ali. O cara entra em uma dungeon e estava pensando que não ia aparecer nenhum monstro, essa é nova. Então o cão salta e já prepara um ataque de fogo e lança no Prota, que somente dá um soco derrotando o primeiro. O outro também avança, mas não tem a menor chance e já é derrotado com um ataque de mana a longa distância. E eu nem sabia que ele já conseguiu usar poderzinho assim. Achei que fosse só fortalecimento no soco, mas não a longa distância. Após derrotar os monstros, ele segue caminhando na dungeon à procura dos selos, quando encontra o primeiro, que está na estátua do deus do combate, uma representação da sua vitória contra o Etten durante a sua juventude. O Prota diz que essa estátua é muito exagerada e acha que o selo foi colocado lá em cima para dificultar de ser achado. Então ele salta e com um único impulso chega ao topo da estátua. Lá ele encontra a estátua que representa o deus Vernas aos seus 10 anos. Agora está explicado o porquê de todos os descendentes dos Vernas serem enormes. O deus Vernas com 10 anos já é maior que o Prota, além de ter derrotado um gigante desses. O Prota então transforma-se na sua forma despertada e faz um corte no braço com sua unha. Você é o bichão mesmo, hein? Segue em direção à estátua e derrama um pouco do seu sangue em cima dela. Ele já sabia onde achar e que teria que derramar seu sangue no modo despertado na estátua, pois ele leu na Novil, só relembrando. Após isso, ele desce da estátua maior e se alegra por ser o primeiro a fazer aquilo, e se apressa para seguir ao próximo selo. No caso, tem mais de um selo. Porém, enquanto o Prota está saindo, algo estranho acontece. A estátua se mexe. Depois que li Solo Leveling, toda vez que eu vejo uma estátua em um mangá, eu já imagino que ela vai se mexer e capotar geral. Inicia-se o capítulo 13,
com o Prota capotando diversos monstros diferentes, como serpentes gigantes, cães do inferno e mortos-vivos. O Prota está reclamando da quantidade enorme de monstros e que não tem como evitá-los e ir direto ao selo. O cara já está jogando na vantagem de ter lido todo o tutorial do game, além de estar com o personagem mais roubado e ainda queria passar direto para o covil do boss principal. É mole? Continuando, ele reclama mais um pouco enquanto derrota uma serpente. Porém, mesmo tendo que passar por esses testes, ele entende que é algo normal, considerando que alguém como o Deus do Combate Vernaz nunca aceitaria pessoas que evitam testes. Então, ele só deve destruir qualquer coisa que apareça na sua frente. Ao observar a movimentação dos monstros, o Prota entende que o selo deve estar no topo das muralhas à frente. Um tempo depois, o Prota consegue achar 5 selos. Todos são estátuas que representam o Deus do Combate. Então agora só resta um selo para que ele consiga o fragmento do mundo. Ele avança mais adiante, enquanto sente mais mana ao passo que se aproxima do local do selo. Porém, ele já despertou seu sangue divino 5 vezes para ativar os outros selos. Agora não lhe resta muito mais mana. Em seguida, o Prota encontra o último selo, que está no topo da estátua de um enorme dragão. E enquanto ele reclama do trabalho que dará para escalar aquela estátua, um monstro enorme aparece, um ogro, um monstro que daria trabalho até para um lutador mágico com impulso na espada, uma vez que sua mana é densa e o corpo é parecido com alguém com um nível de reforço corporal. De repente, o ogro ataca o Prota, que desvia facilmente e diz que esse não é um ogro comum, já que é maior que os ogros normais. Então o ogro o ataca novamente, enquanto o Prota desvia saltando para o alto e já contra-ataca com um golpe de mana, que empurra o monstro para trás. Mas o ogro segura o corpo do Prota com sua mão gigante e o arremessa violentamente no chão. Provavelmente quebrou algumas costelas aí. O Prota conclui que precisa usar mais poder para derrotar o ogro, que sem dar muito tempo já avança novamente no Prota, que está chateado por ter que usar o despertar contra aquele monstro. Porém, ele sabe que se demorasse um segundo a mais para usar esse poder, poderia ter morrido. Então, saltando muito alto, ele cai desferindo um ataque poderoso no ogro, derrotando-o. Assim, ele concorda que foi muito vaidoso em pensar que derrotaria o ogro sem usar o despertar, pois essa dungeon é constantemente desafiada pelos garotos de 15 anos da linhagem direta, e que o conhecimento em batalha e educação básica que eles recebem fazem muita diferença. Em seguida, ele sobe na estátua de dragão utilizando os poderes do despertar, e fala que assim que sair dali, vai começar tudo do zero novamente. O Prota já tentou isso uma vez e não deu muito certo, já que pegou instrutores que negligenciaram seu treinamento ao verem que ele já era muito forte. Porém, pelo que eu entendi, ele vai tentar ter o mesmo treinamento que os filhos da linhagem direta dos Vernas tiveram. Com isso, eu concluo que pode até dar certo, pois os filhos diretos já têm poderes o suficiente para fazer essa dungeon com 15 anos, assim como ele. Então esse treinamento deve ser bom. Continuando, o Prota agora está de frente com a última estátua do Deus do Combate, e percebe que tem algo de errado com a altura da estátua, pois o Arquiduque Vernaz tem 2,5 metros de altura, e a estátua do Deus do Combate é menor que ele. Contudo, o Prota deixa isso para lá e derrama o seu sangue na cabeça da estátua, enquanto comemora que o fragmento do mundo agora é dele. Mas nada acontece. De acordo com a novel, era para ele ter ganhado o fragmento agora, e se pergunta se não era para ter ativado todas as estátuas. Sem perder muito tempo, ele se vira de costas e vai andando à procura de mais algum outro selo que tenha esquecido. Nesse momento, uma voz o interrompe, dizendo pensar que o Prota era mais forte, por ser um de seus descendentes. O Prota toma um susto e se vira rapidamente, e, na sua frente, está um homem em pé falando com ele, que diz que ficaria triste se o Prota tivesse o largado ali, chamando novamente de descendente. Não falei? Onde aparece uma estátua dessa pode ter certeza que vai fazer muito mais do que ficar parada. Esse provavelmente é o Deus do Combate Vernaz ou o espírito dele. Então, o capítulo 13 termina por aqui. No próximo capítulo, saberemos o que realmente é esse homem e que tipo de loucura ele trará para essa obra. Se você gostou de assistir a esse vídeo e já está ansioso para o próximo, peço que comente pedindo a parte 5 e se devo continuar com essa série até o final. Peço também que curta o vídeo, inscreva-se no canal
e ative o sininho para garantir que receberá a notificação quando novos vídeos forem lançados. Obrigado por assistir e até a próxima!